Tema 2014, na visão celular no modelo dos 12. Ampliando a colheita pelo princípio da honra. Apóstolo René de Araújo Terra Nova. O tema para 2014, ampliando a colheita pelo princípio da honra, vai convocar a mim e a você para testes diversos. O mais desafiador será o teste do caráter, pois falaremos de colheita por merecimento da honra. E isso significa que seremos donos da colheita das sementes e que semearmos. Uns semeiam contendas e querem colher bonança. Esquecem que a tempestade está a postos para ser liberada para os semeadores de contendas. Tanto o aspecto físico como espiritual, colheremos exatamente o que temos plantado. A inconsequência é muito grande por parte de alguns, pois recebem as instruções como trabalhar a terra, plantar as sementes, regar o solo e esperar o tempo do fruto. Mas se alguma coisa interrompe o processo, poderá trazer pragas para dentro da lavoura, que o custo de muito suor está sendo trabalhada para um tempo favorável na nossa direção. Faz-me tremer o fato de perceber que alguns estão passando a vida plantando maldição e querendo colher bênçãos. A semeadura se expressa por vários fatores e precisamos saber quais são os níveis de sementes que estamos plantando para não requerermos uma colheita diferente da legalidade do que está sendo lançado no solo. É preciso voltar aos fatores que determinam colheitas saudáveis, obedecendo à lei do plantar e colher. Isso é um princípio inevitável. Quando entramos no tema colheita, ficamos celebrantes, mas não nos damos conta que colheremos tudo o que plantarmos, que não temos como fugir da lei que está em Gálatas 6, 7 e 10. Não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer bem, porque o seu tempo ceifaremos. Se não houvermos desfalecido, então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Tudo que o homem plantar, isso também colherá. E nessa verdade estão duas fontes importantes: bênção ou maldição, vida ou morte, luz ou trevas, alegria ou tristeza. Mas como se dá o processo? Primeiro, sementes da morte. Muitas pessoas passam a vida apenas na proposta de fazer o bem, mas insistem no mal. Deveriam viver de tal forma a atrair bênção, mas chamam a existência maldição. Elas profetizam contra si mesmas e maldizem as famílias. Não controlam a língua nem põem freio na boca. Estão na lei dos insanos, que não medem as consequências do que falam. Tanautos ou necros, morte em grego, é uma condenação eterna, uma sentença liberada pelos lábios ou atitudes. São inconsequências que permeiam a mente de pessoas que julgamos nobres e até mesmo sábias. Não podemos deixar que nossa boca se torne um veículo que deponha contra a nossa própria vida. Segunda semente da vida. Plantar para a vida é uma solicitude divina, a fim de que cada um seja responsável pela semente que está plantado. Não existe como plantar uma espécie de semente e colher outra espécie de fruto, porque o que semear na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semear no Espírito ceifará a vida eterna. Gálatas 6, 8. Esse texto diz que o que plantar no Espírito vai colher vida e vida eterna. Veja o nível da colheita, que estabelece uma mudança radical na direção dos lavradores, sejam da seara humana, sejam da seara espiritual. O importante é saber que se comportar diante da semente e do solo, a semente que cair no solo dará destinos, quer sejam desejáveis ou não.
A ordem, então, é plantar no Espírito. Essas são as sementes de vida, sementes corruptíveis, que geram indivíduos e situações para contextos diferentes. Conclusão: vida está ligada à palavra ai, que está associada à ressurreição. Katrai, ou seja, ressuscite para a vida. Entre o sobrenatural, tome posse dos seus direitos, seja dono da vida completa e receba da vida abundante. Uma vida que não se deixa ser corrompida, nem se macula. É uma vida de vitória em todos os aspectos. Essa é a semente de vida que todos esperam e que todos desejam, que faz parte da chamada da vida de Cristo Jesus em nosso caráter. Ele nos deu vida, estando nós ainda mortos em nossos deleitos e pecados. Eu vos vivifico, estando vós mortos em ofensas e pecados. Efésios 2:1. Quando Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida, está falando do direito de posse que o indivíduo tem para caminhar com ele em plenitude, sabendo que tanto na vida física como espiritual estaremos usufruindo do nosso direito. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. João 11:25. Vemos que ele nos garante a vida abundante. Eu vim para que tenha vidas e tenha com abundância. João 10:10. Bem, diante dessa verdade, veja que tudo é produto de uma semente viva que germinou e trouxe o direito que somos, uma explosão de fidelidade e honra, pois ele é a matriz perfeita. Lembre-se que Jesus disse, na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muitos frutos. João 12:24. Como poderemos associar a morte a fruto? Vamos falar da colheita e narramos sobre morte. Essa palavra é nevte, que quer dizer broto, o grão que quando plantado e não sepultado, libera nevte, e não nécros, morte ou thanatos, que se deixou condenar. É a semente que liberou vida, ai, e agora podemos brindar a leai, e coroar a graça de ter a colheita estabelecida. Isso mostra a semente de honra, pois não negou o poder que existia no seu DNA e está pronta para reproduzir outras sementes para a manifestação de milhares de frutos. Sabemos que Néfter é o grão que honrou o seu destino, sabe exatamente quem é, como se comporta e como se manifesta diante das circunstâncias que parecem adversas, que trabalham com seriedade e proteção dos grãos para que não pervertam nem comprometa a essência do trabalho. Como trabalhar essa honra? Bem, estamos tão conceituados em honra que precisamos saber que todos os frutos que colhemos pertencem a Deus, são filhos gerados para Ele, porque dele somos todos nós. A visão da honra nesse sentido é a responsabilidade de consolidar o fruto. Vamos colher a 100 por 1, e dentro dessa colheita extraordinária, nós nos lançaremos a decretos de mudanças de sorte e nos valeremos do direito da aliança. Aquele que planta tem o direito de comer dos seus primeiros frutos. Caminhando nesse tempo de colheita, vigiados agora na nossa boca e atitudes, queremos que essa sobrenatural do Nevet entre nos lares, nos trabalhos, nas finanças do povo de Deus, nas cidades, nos estados, na nação e em nações da terra. O que possui ministério, que cresçam no direito do decreto, a 100 por 1, e os que desejam crescer verdadeiramente, que tenham a bênção da manifestação de filhos de honra, que no DNA a semente não minta na sua essência, e em tudo quanto temos trabalhado, que o Eterno honre o fruto do nosso penoso trabalho. Nesse contexto de conquistas que já consolidamos e na expectativa das conquistas que vamos consolidar, precisamos ampliar a nossa colheita,
guardando o princípio da honra. Se isso acontecer, com certeza, seremos cidadãos melhores e construiremos pessoas com uma expectativa de vida muito mais ampliada. Queria desejar a você um feliz 2014 para todos e desfrutem o melhor tempo de sua vida. Decretos: 2014 será o ano mais extraordinário das nossas vidas, pois passamos longos anos plantando sementes de vida e colheremos uma multidão de filhos legítimos, como recompensa do árduo trabalho na direção do nosso amado noivo Jesus. Teremos restituição de tudo quanto perdemos, e seremos compensados a 100 por um, segundo a promessa do Senhor, que não mente na direção dos seus filhos. Veremos dias incríveis de mudanças necessárias e consolidações sobrenatural, pois o Senhor nos surpreenderá com as suas boas notícias, e milagres exagerados chegarão aos nossos lares. É a colheita do milagre. Seremos recompensados por coisas que não estávamos esperando, pois a lei da recompensa não mente na direção dos filhos de Deus. Deus vai trazer a bênção que foi gerada há anos, quando a força do coração estava esvaindo. Virá a promessa velada na direção do Eterno, e como fidelidade do Todo-Poderoso, a bênção que não traz acréscimo de dor alguma. Em 2014, todos mudarão de sorte. O Senhor ampliará a tenda, mudará o humor e dará a dança do mancebo e das virgens, por termos vencido nossas guerras. Será chamado o ano incrível, pois assim como Jacó em 14 anos se transformou em Israel, e o Senhor lhes conduziu para o território de Sucote, fazendo com que a prosperidade fosse sem limites, essa sorte cairá sobre nós, e cantaremos os milagres a milhares e grandes feitos do Senhor. 2014 será o ano de resposta favorável. Deus nos entregará uma tocha de avivamento, começando na vida pessoal, estendendo-se pelas casas e mudando absurdamente histórias e históricos. O pobre experimentará riqueza e o fraco receberá do Senhor força. Mudanças radicais acontecerão nos arraiais dos santos, e os nossos filhos e amigos saltarão de alegria na presença do Eterno. Esta é a palavra de Deus para 2014, para cada um daqueles que estão na visão celular no modelo dos 12. Que Deus possa em nome de Jesus, nos dar graça para a honra, glória e louvor do Senhor. Amém.